Deus, eu quero convidar você a abrir mais uma vez a Santa Palavra para a edificação do povo de Deus, no Salmo 126. Hoje nós vamos lá ver os Salmos, estamos trabalhando com os Salmos aqui. Então no Salmo 126, um consolo para os que choram, um cântico de romagem, o Salmo 126, um salmo muito conhecido, e muitas pregações já foram feitas, pregadores famosos já pregaram, e hoje esse humilde servo do Senhor também vai pregar aqui nesse Salmo 126. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Senhor, a sua palavra é santa, é bendita, é maravilhosa. Quando nós lemos, estamos diante da tua palavra, Senhor, nós trememos de quão poderosa ela é, o que ela pode fazer conosco. Deus, transformar a nossa vida segundo o teu querer, e é tão somente isso que nós desejamos do fundo do nosso coração, que a tua palavra, Senhor, seja poderosamente, Senhor, aplicada pelo teu Espírito nos nossos corações, e assim, Senhor, cada dia nós tornemos-nos cada vez mais agradáveis ao Senhor. Abençoa a tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Amém. Esse salmo, como eu já disse, é um salmo, é um cântico de romagem. E nós poderíamos trazer um tema essa noite, é um tema de ano novo, um tema de ano que já se passou. Então eu diria que nós poderíamos chamar assim, um ano novo que está por vir, estar por se descortinar, e as velhas necessidades de todo homem. Esse seria então um tema que eu poderia vincular a esse salmo. E nós vimos aqui então nesse salmo que nós podemos enxergar, e o contexto dele é um contexto de libertação. É um contexto em que o povo estava saindo do cativeiro babilônico. Agora um novo império estava se formando. Um novo povo estava vindo, tomavam ali o povo babilônico, os persas haviam chegado. Então, eles agora então estavam sendo os babilônicos dominados pelo povo persa, e os persas então estavam libertando o povo de Israel, que estavam cativo dos babilônicos, estavam então enviando aos poucos o povo de volta para a sua terra. Então o povo começa a se lembrar, é um olhar para trás. Quem sabe o povo então estava olhando para trás ali, se lembrando do seu tempo de servidão, do seu tempo no qual eles estavam ali no cativeiro, eles estavam ali servindo aos babilônicos, e também talvez estivessem se lembrando de quantas perdas eles tiveram quando o povo dominou, quando chegou para dominar, quando levaram cativos os seus filhos, quando os guerreiros tomaram as cidades. Talvez quantas famílias ali se perderam. Talvez passava isso pela cabeça do povo de Israel. Nossa, nós fomos dominados, fomos arrancados da nossa terra, temos saudade da nossa pátria. Os nossos filhos, alguns ficaram para trás, as nossas famílias nunca mais os veremos. Somos escravos aqui numa nação que não conhece ao Senhor. E você pode ver isso
Lá no Salmo 137, quando você abrir a palavra de Deus, no Salmo 137 você vê isso, que eles estavam lá cativos na Babilônia, e eles eram levados às margens dos rios da Babilônia, e falavam assim, nós nos lembrávamos ali, então quando nós colocávamos as nossas harpas ali nos salgueiros, os nossos opressores diziam, cantem para nós um cântico de Sião, e eles diziam, como nós podemos cantar um cântico de Sião, longe de Jerusalém, a cidade santa? Nosso coração se entristecia quando eles falavam isso, porque estávamos cativos de um povo, e agora então eles lembravam-se de tudo isso, e olhavam para lá, e contabilizavam as suas perdas, talvez contabilizavam as suas perdas, um olhar para trás, mas também agora, os persas entrando ali, e enviando aos poucos o povo de Israel ali de volta, e você pode ver isso então lá no livro de Esdras, no livro de Neemias, o qual então eles queriam colocar de novo, então restaurar o templo, a casa do Senhor, restaurar a cidade. Eles foram enviados aos poucos para lá, e eles então começaram a reconstruir a cidade por causa disso, e agora eles saindo então, eles tinham essas novas possibilidades, novos sonhos, eles podiam sonhar novamente. Esse é o contexto. E eles também olhavam e diziam assim, verdade, olha, nós somos cativos, mas apesar de nós, apesar do nosso pecado, apesar das nossas perdas, apesar de tudo que nos aconteceu, o Senhor teve misericórdia de nós, o Senhor nos abençoou, o Senhor foi conosco, agora estamos sendo enviados de volta para os nossos lares. O Senhor teve misericórdia de nós, apesar do nosso coração ruim, porque nos afastamos dele, e foi por isso que nós fomos levados cativos, porque estávamos em pecado, mas o Senhor teve misericórdia, e agora nós olhamos para isso. Esse é o contexto, um olhar para trás, olhando para trás, contabilizando as suas perdas, e também vendo a boa mão do Senhor, agora então, tirando o povo daquela nação e mandando de volta para a sua pátria, para que eles pudessem então, na cidade santa, na cidade de Davi, então ter dignidade, longe do opróbrio, longe da vergonha, mas agora um povo de novo, separado por Deus. O ano de 2017 está indo embora, já está saindo o ano de 2017, eu e você também podemos olhar para trás, e ver talvez, algumas coisas que nos tenham acontecido, que foi de grande perda, talvez para nós, aquilo que nós não conseguimos realizar, aquilo que nos aconteceu, quem sabe perdas afetivas, e nós sabemos bem, nós olhamos agora, muitas famílias tiveram essas perdas, nesse ano de 2017, e pode ficar com seu coração entristecido por causa disso, contabilizando as suas perdas. Quem sabe a sua vida espiritual, ela não desenvolveu como você esperava, e você teve perdas espirituais. Quem sabe você não atuou como você deveria atuar no seu trabalho, quem sabe na sua família você não foi um bom exemplo, quem sabe para os seus filhos. E você então pode olhar para trás e contabilizar as suas perdas e dizer, nossa, mas quanta coisa eu não fiz, ou eu deixei de fazer, ou eu planejei que ia fazer, mas não consegui. Então você também começa a contabilizar as suas perdas, olhar para tudo isso. Quem sabe você teve um plano de ler a Bíblia toda, vou ler a Bíblia toda. No começo do ano a gente faz aquele plano, eu vou ler a Bíblia toda. Mas você chegou no final do ano e falou, eu não consegui ler a Bíblia toda, eu não orei o quanto eu queria orar, eu não fui capaz de ter uma disciplina de orar, de crescer, a minha vida espiritual está em frangalhos. As nossas relações, quem sabe você não foi muito feliz nas suas relações com o seu irmão, na sua casa, com a sua esposa, talvez teve perda financeira, quem sabe. Tudo isso você pode refletir, você pode fazer como eles fizeram, refletir e contabilizar. Mas eu acho que você também deve olhar
Assim como eles olharam, depois de ter contabilizado e dizer assim, mas o Senhor é comigo. O Senhor me deu uma família. Eu não fui o melhor pai, eu não fui o melhor filho, mas eu tenho uma família. O Senhor me colocou no meio de uma família, e eu posso fazer melhor. O Senhor, Ele me abençoou, Ele me deu trabalho. Olha, talvez eu não recebi aquela promoção que eu esperava, pela qual eu acho que eu mereço, porque tanto eu trabalhei, mas eu estou trabalhando. Eu tenho oportunidade de servir ali, de ser útil naquele lugar, de fazer aquele lugar prosperar, de dar o meu testemunho. O Senhor me colocou naquele lugar, e eu vou florescer ali, naquele lugar, aonde o Senhor me colocou. Quantas bênçãos, você pode contar também as bênçãos, e não só contabilizar perdas, mas também contabilizar as bênçãos, e falar como aqueles lá de Sião, apesar de nós, o Senhor teve misericórdia de nós, Ele nos abençoou. Eu tenho uma família, eu tenho um trabalho. Quantos livramentos talvez o Senhor tenha te dado pelas estradas, quantas coisas o Senhor pode ter te livrado. Não livrou outros, mas livrou você. As bênçãos dos céus. A igreja. Hoje eu tenho uma igreja. Existem muitos problemas na igreja. Sim, existe. Existe muito pecado na igreja. Sim, é verdade. Mas nós todos estamos aqui porque nós somos imperfeitos. Porque se fôssemos perfeitos já, nós estaríamos lá. Na outra igreja. Na igreja triunfante. Essa igreja que está aqui é a igreja militante, é a igreja que milita, é a igreja que trabalha, é a igreja que sofre por causa dos seus próprios pecados. E você está aqui, Deus te colocou aqui, porque você é um povo separado que entende essas coisas. É um povo que tem esperança, que sabe que deve ter esperança, que deve lutar, apesar dos conflitos, apesar dos pecados, mas nós devemos lutar. Estarmos juntos, aprendermos juntos, sofrermos juntos, sorrirmos juntos, vencermos juntos. Assim como Alexander venceu, porque ele venceu, ele chegou até o fim. Agora ele está lá. Vai chegar o meu dia e vai chegar o seu dia. Enquanto isso, Deus nos colocou aqui para testemunho de que nós somos um povo que entendemos isso. E apesar disso, nós louvamos a Deus e damos graças, porque temos esperança em Jesus Cristo. Ele te libertou, assim como Ele libertou aquele povo do cativeiro babilônico, Ele te libertou de muitos cativeiros. Hoje você é livre do cativeiro da propriedade. Olha, você é livre do cativeiro da propriedade. Sabe o que isso significa? Significa o seguinte, que na verdade você não é feliz porque você tem as coisas. Você é feliz porque Cristo te libertou. Você não precisa ter todas as coisas para ser feliz, mas você é feliz na suficiência de Cristo. Aí sim você é feliz. Você é feliz porque você entende que você é filho de Deus. Então você é livre do cativeiro da propriedade, daqueles que pensam que é preciso ter e ter e ter e ter, e isso não tem fim. E isso, Eclesiastes fala que é vaidade, é só vaidade. Não é outra coisa, e você foi livre disso em Jesus Cristo. Você é livre de você mesmo, do seu desempenho, da cobrança, do orgulho. Preciso ser melhor para provar para esse, para provar. Não, você não precisa provar nada para ninguém, porque em Cristo está o querer e o realizar. É Ele quem realiza na sua vida, e você deve ficar tranquilo, fazer tudo o que lhe é possível, fazer com zelo tudo o que lhe foi entregue nas mãos, e Deus vai fazer prosperar segundo a sua misericórdia. E você entende isso? Você foi livre do cativeiro do desempenho, do cativeiro do orgulho. Você foi livre disso. Outros cativeiros, e muitos outros cativeiros. Você foi livre do cativeiro, principalmente do cativeiro do pecado. Ele te libertou disso. Você estava sendo arrastado para a morte, mas Ele te transportou do reino das trevas para o reino da sua maravilhosa luz, do Filho do seu amor.
E você foi livre desse cativeiro, do maior cativeiro, do cativeiro que prende todo homem, o cativeiro do pecado e da morte. Mas Cristo te libertou. Cristo morreu no seu lugar para pagar a sua dívida de pecado. E você hoje é um homem redimido no sangue do Cordeiro, para a glória do nosso Deus. Veja quantas bênçãos você pode então contar. Quantas bênçãos, diz quantas são, e ficará surpreso. Não é assim? Aquele hino. Mas também, depois de olhar para o passado, depois de contabilizar as nossas perdas, e depois de ver também que Deus teve misericórdia, nós devemos olhar também para o nosso tempo presente. O povo de Sião olhou para o tempo presente, eles fizeram isso, e eles viram, eles enxergaram toda a necessidade de Deus que eles tinham, toda a dependência de Deus. E no verso 4 eles disseram o seguinte: restaura, Senhor, restaura, Senhor, restaura, Senhor. Foi isso que eles disseram. Eles olharam para Ele no presente, olharam a necessidade de Deus e disse: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Vocês sabem o que são as torrentes do Neguebe? Quando diz essa palavra, o que passa na sua mente? Um grande rio caudaloso, um grande rio largo, com muitas águas, é isso? Pois na verdade, essas torrentes do Neguebe, ela tem uma simbologia muito interessante, porque na verdade o Neguebe é um lugar deserto, é um lugar de pedras, não tem nenhum rio, é árido, seco, sem vida. Mas essas torrentes das quais eles falavam, é que nas montanhas, em determinado tempo, quando há o degelo, ali se formam grandes torrentes que descem, rasgando os sulcos do solo, e ali ao redor, então faz florir, faz florescer, ficar fértil aquele lugar. Essa é a visão que eles tinham das torrentes do Neguebe, do degelo, da água descendo impetuosamente ali pela montanha e rasgando os sulcos e trazendo vida ali naquele lugar. E eles pediam para que o Senhor restaurasse a sorte deles, para que o Senhor viesse no coração deles e transformasse toda a vida deles como um grande vale fértil, um coração sensível ao Senhor. Restaura, Senhor, a necessidade de renovação, a necessidade de um coração sensível. Essa talvez seja a sua oração, a necessidade de Deus que eles viram. Renova, Senhor, restaura a nossa sorte, restaura o teu coração diante de Deus, restaura a minha casa diante de Deus, restaura o meu casamento diante de Deus, restaura a minha vida espiritual diante de Deus, restaura a minha vida de oração, de compreensão, de disciplina. Restaura, Senhor, tudo aquilo que me faz pecar. Restaura, Senhor, a minha sorte. Eu quero ser restaurado na tua presença, Senhor. Quero ser um servo útil. Me faz trabalhar na sua casa, Senhor. Me faz, Senhor, ser um bom marido, um bom esposo. Me faz sonhar de novo, a projetar planos para minha família, a projetar planos, e que esses planos, o Senhor esteja incluído neles, porque eu dedico tudo, a minha vida, tudo que sou, dedico ao Senhor. Restaura, Senhor, o meu coração, segundo a tua vontade. Faz de mim um homem, segundo o teu coração. Essa é a restauração que eles pediam, e eu acho que essa é a restauração que cada um de nós devemos desejar. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor, o nosso coração. Restaura a nossa vida, Senhor, na tua presença. Essa é o desejo. Esse foi a oração do povo de Deus, e eu acho que essa é a nossa oração nessa noite, para que o Senhor restaure a nossa vida, o nosso olhar no presente,
a nossa necessidade agora, a necessidade de Deus, a necessidade de Deus na nossa vida. É isso que o povo de Deus deve desejar. Quero ser mais manso na tua presença, quero ser mais um homem, uma mulher, um jovem de Deus. Da minha boca que saiam palavras agradáveis ao Senhor, e meu coração seja inteiramente tomado, que o fluir da minha boca seja de fato um jorrar para a vida eterna, assim como Jesus falou. Essa é a nossa oração, e essa é a nossa confiança, porque não há impossíveis para Deus. O nosso Deus é um Deus que faz da mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Esse é o nosso Deus. Não há impossíveis para Deus. Se você pode estar pensando, talvez na sua pouca fé, talvez no seu pecado, no seu vacilo, pode passar um lampejar. Não há impossíveis para Deus. Deus pode transformar a nossa vida, e é isso que nós devemos desejar. É isso, que o Senhor restaure o nosso presente, a nossa necessidade maior de restauração na presença do nosso Deus. E Ele é Deus de restauração. Nós já olhamos para o passado, contabilizamos as perdas, vimos a mão de Deus nos conduzindo. Olhamos para o presente, enxergamos toda a nossa necessidade de Deus e suplicamos por restauração, por crescimento, por transformação. E agora também nós devemos olhar para o futuro, assim como eles fizeram também nesse salmo. E aí no versos 5 e 6 desse salmo, então, um olhar para o futuro, um olhar para o futuro. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Agora um olhar para o futuro. 2018, o futuro, daqui a algumas horas nós vamos entrar nele. É o futuro, é o desejo, é o compromisso. São aqueles votos que nós fazemos. Meu irmão, eu tenho visto algumas postagens, no WhatsApp. Algumas são bastante interessantes. Então uma delas dizia que o ano novo, ele nunca vai se fazer novo se você não for uma nova pessoa. É a mais pura realidade. Se você não mudar, o ano novo vai se tornar tão medíocre quanto foi o que passou, talvez. Não sei se foi assim, mas não vai mudar. O que vai mudar é você. A sua atitude é que vai fazer a diferença. O seu compromisso com Deus é que vai fazer a diferença. A sua entrega, a sua consagração ao Senhor, é isso que vai fazer a diferença. A sua vida de fé, é isso que vai fazer a diferença em 2018. A sua real consciência da necessidade maior, da presença restauradora de Deus na sua vida, é isso que vai fazer a diferença. Se você não tiver essa consciência, e se você não se empenhar, como aqui foi falado, se você não trabalhar, você não vai prosperar. Porque aqui ele está dizendo de trabalho duro, de entrega. Se você quer progredir na sua vida, olha, você deve trabalhar. Se você quer progredir na sua vida, quer melhorar, ora, você tem que estudar, você tem que se dedicar, você tem que fazer investimentos. Se você não fizer investimento na sua família, a sua família não vai crescer, não vai melhorar. Você tem que investir em fidelidade. Você tem que investir em fidelidade na vida conjugal. Você tem que ser fiel. Você tem que achar que isso é importante. E isso é fundamental. Se você não fizer isso, a sua família não vai prosperar. Você tem que fazer investimento nos seus filhos. Você tem que suar. Você tem que dedicar horas ali para o seu filho. Investir nele, em todo sentido. E não é só no secular. Eu diria que o secular é secundário.
porque a palavra de Deus diz para nós, e ela é bem clara, e as pessoas tomam isso como, sei lá, como um jargão popular. O reino de Deus em primeiro lugar. Mas nós não fazemos isso. Tudo é importante, o vestibular é importante, a carreira é importante, mas a escola dominical não é importante. E aí você fere a fidelidade da palavra do Senhor. Você não faz o investimento e depois você não vai colher os feixes. Mas aqui ele está dizendo, olha, invista nos seus filhos, invista na sua esposa, invista no seu esposo, invista na sua família, faça investimento, ore por eles, dobre o seu joelho todos os dias e ore pela sua família, ponha a sua família no altar de Deus, invista por você mesmo, ore mais, leia mais a Bíblia, comprometa-se mais com o povo de Deus, com a igreja que está sendo preparada para avançar e levantar mais e mais e mais e mais e mais adoradores, abreviando, encurtando o tempo da volta de Jesus. Invista mais, trabalhe, é isso que o Salmo está dizendo. 2018 está aí, mude, leve a sério, não despreza, não seja cínico com você mesmo, porque é a palavra de Deus, essa é a palavra de Deus, e se você tem alguma consideração pela palavra de Deus, leve a sério. Se você quer, e se você investir, se você fizer isso, se você investir, se você trabalhar duramente, se você gastar tempo com o seu filho, com a sua família, se você orar, se você jejuar, se você fizer esses investimentos na palavra de Deus, e entregar e consagrar a sua vida e tudo que você é, e ansiar por melhora, você vai poder fazer assim como eles disseram aqui. Olha, você vai encher sua boca de riso e vai ter júbilo. Você vai ficar jubiloso. Você vai ver o resultado da bênção de Deus sobre a sua vida. Porque foi isso que eles disseram que aconteceria. Voltará com júbilo, trazendo seus feixes, o resultado do seu duro trabalho. Então, meus irmãos, que 2018 e que seja um ano que você se comprometa com você mesmo, mas principalmente com Deus, diante de Deus. Faça os seus propósitos, sim, mas não faça um propósito de tolo. Se você não está de fato disposto, e se você também ainda não se assentou para ver que tamanho, quanto vai custar aquela torre, então é melhor que você não faça nenhum voto, né? Porque aquele que faz o voto então tem que se apressar em cumpri-lo, né? Senão você vai ser chamado de tolo e coisas semelhantes, não vai conseguir. Então se assente, faça conta, mas eu diria, comprometa-se, seja corajoso, comprometa-se, tão somente seja forte e corajoso, comprometa-se, faça o seu voto e seja fiel, cumpra, e você vai então em 2018, chegar no final de 2018 e falar: olha, eu estou feliz, trago aqui os meus feixes, e toda a sua casa vai estar aqui louvando a Deus e jubilando para a glória do nosso Deus. Assim seja, esses são os meus votos sinceros para a minha casa e para a casa de todos esses meus queridos irmãos que estão aqui e para o povo de Deus que está espalhado aí por todo o tempo, toda a terra. Amém? Deus abençoe muito a igreja. A mighty fortress is our God.
a bulwark can never fail.